Essa é a Home Fit, em Turvânia, Goiás, uma academia que nasceu dentro da nossa casa. Quando surgiu a ideia da gente montar o estúdio, foi muito improvisado, na verdade. Eu já tinha acabado de ganhar a nossa nenê, então eu estava aí com um mês aí de resguardo e eu estava precisando muito voltar a trabalhar, porque só com a renda do Leonardo não estava dando. Então surgiu a ideia aí, e também por conta do pouco tempo que eu tinha, a gente iniciou comprando aí um crossover, porque eu pensei em atender algumas alunas de personal em casa, no momento que a minha filha estivesse dormindo. E acabou que por motivos externos, não ia dar para eu trabalhar também em outras academias. Então aí surgiu a ideia, né, e junto com o auxílio aí dos familiares, eles nos auxiliaram para a gente conseguir aí colocar mais equipamentos, e a gente iniciou aí na nossa garagem. Colocou aí pouquíssimos equipamentos, alguns foram meu irmão que fez, e a gente começou atendendo somente eu, que era formada, e eu atendia no período da tarde, pro período da manhã eu ficava com a minha filha, à tarde a minha mãe ficava com ela, mas era bem complicado também, até hoje é bem difícil a gente ter essa conciliação, mas a gente foi seguindo e foi aumentando a clientela, aí eu atendendo também não somente com o personal, mas atendendo o público de fora, eu abri lá minha garagem, deixava o pessoal vir, e a gente foi só crescendo, e de acordo com o que foi aumentando, a gente conseguia comprar um aparelho ou outro, e a gente viu a necessidade de trocar de local. Mas depois que a gente trocou de local, foi bem difícil, que a gente teve que trocar com pouco dinheiro, então a gente mesmo que pegou e reformou o local o máximo que a gente conseguiu. Eu e meu esposo, a gente pintou lá, usava o final de semana para organizar. E quando organizou, né, enfrentamos vários desafios, que muitas das vezes a gente até pensou em desistir, mas a gente se manteve firme, até porque um processo como esse não dá pra gente desistir do nada, depois que a gente já começa a investir, e meu esposo começou a estudar também, né, e aí a gente teve muito apoio dos nossos familiares, então logo aí a gente conseguiu organizar esse galpão aqui, né, com o auxílio do meu pai aluga esse galpão para nós, ele construiu para a gente poder alugar dele, né, todo mundo sabe quanto é difícil essa questão da aparelhagem para a academia, quanto é caro, e tudo a gente tá com o nosso dinheiro, a gente pega, espera juntar para depois pagar, porque se for parcelar às vezes fica muito mais caro, então não compensa. A gente sempre priorizou equipamentos mais na linha Slim, que é um equipamento mais acessível, só que a gente também priorizou sempre comprar novinho, porque a durabilidade é muito maior, né? E as necessidades, elas são basicamente a gente colocar mais piso de borracha, porque aqui, como é só na tinta, o piso acaba ficando feio, né? Com o passar do tempo, a gente precisa pintar, então isso já ajudaria muito. A gente precisa também trocar esses aparelhos que a gente mesmo fez, porque eles têm algumas limitações, como a gente mostrou, e também a gente tem plano de colocar mais alguns aparelhos para poder ficar melhor, né, do público poder treinar. Porque aqui, apesar da gente chamar de estúdio, né, que é um espaço pequeno, a gente tenta atender no formato de uma academia, mas tem aquelas limitações, porque os nossos aparelhos de cardio mesmo tem poucos. A gente tem que implementar mais Tem também. que implementar. A gente tem muito público aí que já é da terceira idade, então tem muitas limitações, e utilizar aparelhos são mais funcionais para esse tipo de grupo, são mais seguros. Então, para assegurar esse público, né, que já é mais de idade, os aparelhos eles são essenciais para evitar qualquer tipo aí de acidente. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar nossa estrutura atual aqui. Recentemente a gente colocou essa catraca aqui porque a gente estava precisando, mas por falta de conhecimento da gente achou que dava para mexer, conectar esse aparelho aqui no nosso tablet, mas infelizmente não dava, e aí a gente acabou tendo que comprar um computador. Mesmo depois desse aparelho que já foi difícil comprar, a gente teve que dar um jeito de comprar esse computador, e aqui a gente acabou fazendo um mau investimento, deu alguns problemas, e a gente não conseguiu colocar para funcionar ainda. Aqui a gente colocou alguns produtinhos para vender. Esse aqui é nosso espaço para o pessoal colocar os itens quando chega. Nosso espaço para o cardio. A gente tem uma esteira, 3 bicicletas, aqui um climatizador para poder aliviar um pouco para o pessoal. Aqui a gente tem também uma gaiola de agachamento. Alguns dos aparelhos que a gente tem aqui, a gente fez com o meu cunhado, que ele é serralheiro. Então os aparelhos assim, ficaram com algumas limitações, né? Até para assim, algumas pessoas que são baixas, ou a pessoa que quer, por exemplo, agachar mais aqui, ela não consegue, acaba atrapalhando. Aqui a gente tem um suporte para peso, né? A gente tem que colocar ainda mais peso aqui. Mesma coisa que a gente fez com o meu cunhado, que é serralheiro, já ajuda a guardar esses pesos. Um suporte de halteres. Isso aqui a gente primeiro, quando a gente começou, a gente comprou só metade, acho que a gente mostrou aí pelo vídeo no início, a gente comprou só até 5 quilos, depois a gente completou. Esse banco aqui também, ó, recentemente a gente comprou esse, que é melhorzinho um pouco. Esse aqui tanto é que ele nem dá regulagem, então se a pessoa quiser fazer um supino inclinado não dá, ele é mais só para 90 graus e ficar deitado. Isso aqui a gente também fez com o meu cunhado, que é serralheiro. Aqui, para a área de peso livre, a gente tem alguns halteres que a gente fez um investimento nele, que a gente ficou assim, meio que sem escolha. Na época, quando a gente estava começando, a gente precisava de comprar alguns pesos, porque estava muito ruim, a gente tinha só uns halteres de rosquear, demorava muito para montar. A gente acabou tendo que comprar esse aqui mesmo, que foi o que a gente achou e foi o que a gente conseguiu. Aqui do lado, um Cross Smith, que é conjugado, né? Muitos dos nossos aparelhos eles são conjugados. Por exemplo, se a gente vir para cá, depois eu mostro aqui, a fileira do meio, por exemplo, essa cadeira, ela é
extensora com flexora. Vários dos nossos aparelhos eles são assim, são conjugados, porque nosso espaço é muito pequeno, né? A gente tem que prezar por isso. Aqui um leg horizontal, que é com bateria de peso. Aqui a mesma coisa, ó, uma abdutora com adutora, que é para fazer 2 exercícios também. E aqui no caso a gente sempre preza por equipamentos que sejam ok, que funcionam bem. A gente prefere que ele não dê tanto problema assim do que comprar um aparelho barato e ele acabar gerando muito problema, né? Aqui na fileira do meio, ó, são os 2 bancos de supino inclinado e um supino reto, que a gente fez também com serralheiro. E aqui uma puxada com remada também, que é conjugada, aqui embaixo, faz os 2. Aqui do lado também a gente tem um voador para peitoral, conjugado também com esse crucifixo inverso, faz os 2 exercícios. Como eu falei, a maioria das nossas máquinas elas são assim para economizar espaço. E aqui também há pouco tempo a gente comprou essa remada articulada, que como a gente tinha só um aparelho de costa, ficava assim, não estava legal para o pessoal treinar costa, né? Então acaba que tumultuava muito o aparelho. Aqui do lado esse agachamento pendular, que esse foi o último que a gente comprou, esse foi antes dessa remada articulada, que é um ótimo aparelho para treinar. A gente optou por comprar esse aparelho ao invés de um rack, porque é a questão de peso. A gente não tem muitas anilhas, e no rack, para pessoas assim que são mais fortes, elas têm que usar mais peso. E nesse aparelho aqui já não tem essa necessidade, aqui o braço de alavanca dele é muito grande, e você não precisa colocar tanto peso para você fazer força. E aí no caso isso acaba saindo mais barato para a gente. Aqui do lado a gente tem a nossa elevação pélvica, que a gente comprou ela da internet, a gente olhou o mais barato que a gente podia comprar na época, e ela está aí segurando até hoje, precisa de trocar ela também. Aqui do lado fica o nosso bebedor, bem simplesinho também, com suporte para copo. Aqui a gente deixa algumas fichas de treino. A gente pode mostrar aqui um pouquinho o banheiro também, só o espaço do banheiro, né? Esse aqui é nosso espaço do banheiro. O banheiro masculino e o feminino, eles são iguais. Do outro lado ali a gente tem o banheiro feminino também. E aqui do lado do banheiro feminino a gente deixa um cantinho para as crianças, porque grande parte dos nossos alunos são pais e mães, né? E acaba, por hora ou outra, tendo que trazer as crianças, e a gente deixa um cantinho aqui só para elas poderem ficar sentadas.